Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de eletrônica. Estamos falando de transistores, mas na aula de hoje nós vamos mudar um pouco o personagem, pelo menos momentaneamente. Hoje nós falaremos do relé. E o relé é um componente eletrônico, aliás, eletroeletrônico, eletromecânico muito importante no mundo da eletrônica, da elétrica, da mecatrônica. Nós falaremos do relé, mas fazendo uma abordagem juntamente com o transistor. Isso nós faremos na próxima aula, onde nós veremos o relé juntamente com o transistor. Então, não trata-se de ver algo novo somente por ser novo, mas sim de associar esse algo novo, no caso do relé, com o que nós já estamos estudando. Então, hoje falaremos do relé, mas na próxima aula associaremos ele ao transistor e aí nós damos aí um encaminhamento final, né, nos estudos do transistor. Então, antes nós vamos começar essa aula fazendo uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também fazendo a correção do exercício que eu havia deixado para validar a sua presença. E a revisão que nós faremos é sobre transistor como chave, projetos e aplicações. Nós falamos sobre esse tema na aula passada, onde nós vimos aí um resuminho, né, do que é o corte e do que é a saturação. Nós vimos que a saturação ele é a chave fechada, né? O principal sintoma é o VCE igual a zero. Que chave fechada? Entre o coletor e o emissor existe um resistor, né? Existe uma resistência, melhor dizendo, de 0 ohms. Então é como se eu tivesse uma chave fechada. Vimos também na aula passada que o corte ele representava essa resistência aqui entre o coletor e o emissor como uma chave aberta, né? E aí o nosso VCE ficava igual à tensão da fonte. Então, baseado nesse princípio, né, que a saturação ela tem um VCE igual a zero e o corte, o VCE igual à tensão da fonte, é que nós trabalhamos aí alguns conceitos. Bem, e aí nós começamos a nossa revisão falando da representação, né, dos circuitos de tensão contínua. Nós vimos que essa é a forma com que nós costumávamos a representar e nós estamos migrando agora para essa forma. Você percebeu na aula passada que nós já estudamos alguns circuitos, né, já utilizando essa nova forma de representar um circuito de tensão contínua. Então a gente troca o símbolo da fonte pela seta representando o positivo juntamente com o valor dessa fonte e o terra, o símbolo de GND representando o negativo. Então nós também adaptamos, né, alguns circuitos que nós vimos, né, onde aqui nós trabalhamos com duas fontes e aí a gente trocou essa fonte pela representação que nós tínhamos. E nesse caso, né, um terra em comum, ou seja, um negativo em comum a todo o circuito. E eu dizia na aula passada que essa forma de representação é a forma que é utilizada nos esquemas elétricos. Muito bem, e aí nós vimos que dentro de um determinado circuito, né, principalmente se você tem um circuito digital, você tem lá o elemento de controle e o elemento de carga. Tá? Então o que vem a ser esse elemento de controle e esse elemento de carga? O elemento de controle ele seria representado aí pelos CIs, né, pelos circuitos integrados, as portas lógicas, os microcontroladores, né, as placas de Arduino, o controlador lógico programável, que é o CLP. Já a carga ela é representada pelos motores, pelas lâmpadas, pelas bombas elétricas, né, pelos pistões pneumáticos. Então a carga ela sempre recebe essa informação, ela sempre recebe a corrente mais alta, né? Então a carga ela vai ser o elemento realmente que vai ser responsável por ser alimentada, né? E o elemento de controle é o elemento que vai fazer, justamente como o próprio nome fala, o controle de um determinado processo. Bem, e aí a gente viu, né, no exemplo, quando a gente colocava lá o CI, a gente inseriu esse novo personagem à
aos nossos circuitos, né? Aqui sem entrar no mérito do que esse CI está fazendo, mas ele seria alguém que está controlando um determinado processo, né? Enquanto o motor seria a carga, alguém que vai executar. Então, um vai mandar e o outro vai obedecer, né? Um vai mandar, o outro vai executar. E aí a gente tem o transistor, né? Realizando essa função aí de interface entre o controle e a carga. Então, quando utilizar um transistor em corte de saturação? A gente usa o transistor quando, basicamente, né, quando a carga não consegue conversar com o elemento de controle. E aí a gente viu alguns elementos assim. Um deles é esse, né, quando a tensão do elemento de controle é menor que a tensão da carga. Então, no nosso exemplo, a gente teria um motor de 12 volts, 20 mA, onde ele seria acionado por um CI de 5 volts. Então é lógico, né? Se sai 5 volts aqui, ele não vai conseguir girar esse motor de 12 volts. Então eu tenho tensões incompatíveis. Então eu utilizo o transistor, né, para justamente compatibilizar isso, né? Esses 5 volts ele vai ser responsável por fazer a saturação, né? Esses 5 volts ele vai provocar a saturação desse transistor que vai fechar essa chave aqui para que o motor receba então 1 terra, né, e aí fechar o circuito para que possa circular corrente por ele. Mas a alimentação do motor não vem do CI, vem de uma fonte externa, mas eu consigo fazer com que esse CI justamente controle se esse motor vai girar ou não. Mas a alimentação e a corrente está vindo então de uma fonte externa. Outro caso é quando a corrente do elemento de controle ele é insuficiente para a carga, ou seja, a carga puxa mais corrente do que o elemento de controle consegue fornecer. Então, nesse exemplo, né, nós temos um motor de 5 volts e 200 mA e ele é acionado por um CI também de 5 volts. Então, a princípio, a gente pensa, né, beleza, 5 volts consegue alimentar 5 volts. Só que o problema disso, né, eu até tenho as tensões compatíveis, mas a corrente máxima que um CI consegue fornecer é de 30 mA, principalmente se esse CI for digital. E o motor vai consumir 200 mA, ou seja, ele vai consumir uma corrente quase que 7 vezes maior do que o CI consegue fornecer, então ele não vai conseguir atender essa demanda. E a solução para isso, né, utilizamos um transistor para justamente trabalhar no corte e na saturação, para que quando eu mandar 5 volts na base do transistor, provoque a saturação do transistor, e aí eu vou ter uma corrente de 200 mA no motor, que é o IC. A gente sabe que o IB, quando eu tenho casos de saturação, ele vai ser igual ao IC dividido por 10. Então, nesse caso, eu vou pegar esses 200 mA e vou dividir por 10. E aí eu vou ter um IB igual a 20 mA para provocar saturação nesse circuito, esse transistor. E é o suficiente, né? Porque aí o CI tem essa corrente para fornecer. Ele fornece até 30, ele vai conseguir mandar os 20, né, que o transistor está pedindo. Então ele vai conseguir provocar a saturação nesse transistor. E aí, fechando essa chave, o motor vai ser alimentado por essa malha aqui que nós chamávamos de malha 1. Outro caso onde a corrente do elemento de controle é insuficiente para a carga e a tensão é diferente, né? Aí você tem lá um motor de 12 volts, 200 mA e acionado por um CI de 5 volts, que só tem 30 mA de corrente para fornecer. E aí ele vai funcionar da mesma forma, né? Então aqui a tensão é incompatível e a corrente também é incompatível, porque o motor vai puxar 200 mA e o CI vai ter somente 30 mA para fornecer de corrente. Então a gente utilizando também um CI, né, com uma tensão de 5 volts, ele vai somente, a função desse CI é saturar esse transistor, né, saturando esse transistor com os 20 mili, saturou, essa chave fecha e aí eu tenho aqui a corrente dos 200 mili que vai ser puxada por essa fonte de 12 volts. Então é só eu colocar a fonte de acordo com a tensão do motor
e eu uso a tensão do CI apenas para provocar a saturação do transistor. Bem, e aí eu havia deixado alguns exercícios para validação da sua presença, aliás, um exercício para validação da sua presença, onde nós tínhamos então para você calcular o valor do RB, né, de forma que quando sair 4 volts do pino do CI, desse CI aqui, a lâmpada de 10 volts e 2 watts acenda. Então essa lâmpada aqui é de 10 volts e 10 watts. Então repare assim, aqui a gente cai na situação em que a tensão do CI é diferente da tensão da lâmpada. Tá? Então a lâmpada precisa ser alimentada com 10 volts e o CI só tem 4. Aí eu já preciso usar o transistor. Já a corrente, a gente vai precisar calcular qual é a corrente para ver se ele também não teria uma corrente suficiente para fornecer. Então eu quero que na lâmpada tenha 10 volts, né? Então a corrente de coletor ela vai ser a corrente da lâmpada, né? Porque eu quero que o meu VCE seja igual a 0. E aí eu vou ter, com esses 10 volts, eu quero que ele esteja todo na lâmpada. Como eu quero que o meu VCE seja igual a 0, eu concluo que o transistor tem que saturar. Se ele tem que saturar, ele vai sair com 4 volts, né? Vai ficar 3,3 no resistor de base e 0,7 no VBE. Sendo assim, né, a corrente de base, eu também consigo calcular ela e vai ser essa corrente que vai sair do nosso CI. Bem, e aí a gente sabe, né, que a potência é tensão vezes corrente. Para a gente achar essa corrente aqui na lâmpada, ela vai ser então a potência, que é 2 volts, dividido pela tensão, que é 10 volts. Então vai ficar 2 dividido por 10, vai dar uma corrente de 0,2 ampere. Ou seja, 200 vezes 10 a menos 3, né, quando você aperta a engenharia da sua calculadora, o que vai dar uma corrente então de 200 mA. Essa corrente, ela é a corrente de coletor, porque ela é a corrente da lâmpada, mas também é a corrente de coletor. Então aqui a gente também já conclui a necessidade desse transistor. Por quê? Porque também a corrente que vai passar pela lâmpada, né, o CI não teria condições de fornecer, porque ele precisa de 200 mA. Bem, então agora a gente vai achar então a corrente de base, né? Então se eu tenho a corrente de coletor igual a 200 mA, a corrente de base vai ser a corrente de coletor dividido pelo beta de saturação. E aí ele vai ser igual a 200 mA dividido pelo beta de saturação, que é 10. Então eu vou ter 200 mA de corrente de base. E aí com essa corrente, né, eu tenho a tensão, eu tenho que a queda de tensão no resistor é 3,3 e a corrente no resistor é de 20 vezes 10 a menos 3, né, 20 mA. Então eu chego à conclusão que, aplicando lei de Ohm, que o resistor de base tem que ser de 165 ohms. Fazendo essa conta, nós chegamos em 165 ohms. Então esse seria o valor do resistor de base. Espero que você tenha acertado aí esse exercício. Muito bem. E agora nós vamos então para o tema da nossa aula de hoje. Aliás, componente eletrônico, eletroeletrônico, eletromecânico importantíssimo, como eu já havia falado no começo dessa aula. Vamos falar sobre os relés, né? Aliás, o pessoal fica muitas vezes na dúvida, né? É relé ou é relé? Né? Vamos esclarecer essa dúvida para você. Bom, se você gosta de falar relé, não está errado. Por quê? Vem do inglês relay, né? E aí surgiu na tradução, né? Na hora de aportuguesar a palavra, ficou como relé. Mas se você prefere falar relé, também não tem problema, porque vem do francês relais. Então, tanto relé quanto relé está correto. Tá? Então, não briguem por causa da pronúncia da palavra relé. Mas o que vem a ser, então, o relé? Tá? A definição de relé é a seguinte.
tá? Vamos acompanhar aqui na tela juntos. Ele é um interruptor eletromecânico, ou seja, vai envolver eletricidade e vai envolver mecânica, tá? Cuja movimentação física ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé. Então quer dizer que ele vai ter aí uma bobina, né? E aí a corrente elétrica vai percorrer essa bobina, criando assim um campo magnético que irá atrair a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Tem muita gente que se confunde, tem muita gente que acha difícil o trabalho, né, entender o funcionamento do relé. A gente vai ver nessa aula que não, ele é um componente muito simples, tá? Aliás, muitas vezes ele é mais mecânico do que propriamente elétrico. Ele vai utilizar aí o conceito de eletromagnetismo. E antes da gente falar do relé, eu quero só ressaltar com você a questão do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo ele segue o princípio de que a corrente que passa por um fio, né, ela vai gerar um campo magnético, né, que nós chamamos de campo eletromagnético porque é produzido por eletromagnetismo. Agora, se esse fio ele está enrolado, né, se você começa a fazer espiras com esse fio, né, começa a enrolar esse fio, esse campo eletromagnético ele fica muito maior, que é o que dá origem então à bobina. Então nós vamos ver que o relé ele é um componente que possui bobina, uma bobina, tá? Esse conceito, né, do eletromagnetismo nós estudamos lá um pouquinho quando nós vimos os transformadores. Bem, voltando então aqui para nossa tela, né, dito isso, vamos então, né, ver aqui como que a gente encontra os relés, né? Aqui alguns tipos de relé. Aqui uma plaquinha que possui aqui 4 relés. Essa é a figura mais ou menos que nós encontramos em termos de relé. Outro ponto importante a se esclarecer a respeito do relé, nós temos aí uma infinidade de tipos de relé, tá? Existem até a evolução desses relés, que são os contatores, tal, que você vai estudar isso numa matéria mais apropriada, né? Na matéria de comandos elétricos. Mas o que nós vamos estar tratando na aula de hoje é um relé simples, tá? Um relé aí para você ter um entendimento do relé usado na eletrônica. Então a gente vai abordar aquele relézinho de 5 terminais que é o mais utilizado, né? Essas placas eletrônicas elas possuem demais o relé, ele é muito usado na eletrônica, assim como o transistor, como o resistor, como o capacitor. E aí a gente vai estar estudando então esse tipo de relé, né, para a gente poder focar num determinado padrão aí, num determinado tipo de relé. Então tá aí as figuras, né, as imagens só para você identificar o nome, a pessoa, e nós vamos então ver a representação que nós vamos fazer desse relé. Então tá aqui o símbolo, tá? Existem outras formas de representá-lo. Né? Existem a simbologia mais técnica para representá-lo. Aqui eu vou representar ele com uma bobina, tá? Então aqui, ó, esse fio enrolado aqui, nessas espiras aqui, parece aqui uma parte do transformador, né? Mas não é uma bobina, né? O transformador ele possui 2 bobinas. Então ele vai ter uma bobina assim como o transformador. Tem aqui 3 pinos, né? Então a gente costuma dizer que esse B1 e B2 são as bobinas, né? Então já colocando aqui, o B1 é o pino 1 da bobina, o B2 é o pino 2 da bobina, né? E aí a gente diz então que esses 2 pinos são as entradas do relé. E aí nós temos o NF, o C e o NA, tá? Que vem a ser então esse NF, o C e o NA. Vamos começar pelo NF. NF significa normalmente fechado. E o que eu coloquei aqui pequenininho em azul? Ele é normalmente fechado em relação a quem? Ele é normalmente fechado em relação ao comum, ao pino de comum.
Quem é esse pino de comum? É justamente esse C. Então esse C aqui é o pino de comum. Então o que vem a ser o NF? O NF ele é um contato, ele é um pino que ele está normalmente fechado em relação ao comum. E de fato, nesse desenho a gente percebe isso, né? A gente vai ver que essa parte tracejada ela é móvel, né? E aqui ela está ligada no comum. Então, o comum, aliás, está ligado no normalmente fechado, porque esse pino ele é normalmente fechado em relação ao comum. O que a gente quer dizer com o termo normalmente, né? Normalmente significa o seguinte: se você está com o relé na mão, não energizou ele, não fez nada com ele, não envolveu eletricidade com esse relé, esse pino de NF ele vai normalmente estar fechado com o comum, normalmente em contato com o pino de comum. É isso que quer dizer, então, o NF, o normalmente fechado. E nós temos o NA, né? E o NA, nessa mesma linha, ele significa normalmente aberto. Normalmente aberto em relação a quem? Em relação ao comum. Pode ver que esse pino de NA não está conectado aqui nesse C, nesse comum. Tá? Então, com isso a gente esclarece bem, né? NF está conectado, está normalmente fechado com o comum, e o NA, normalmente aberto, está normalmente aberto em relação ao comum. Tá? Essa situação ela vai mudar, né? E ela vai mudar principalmente quando nós energizarmos a bobina do relé. Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Então, dando sequência aqui na nossa tela, vamos falar então do funcionamento desse relé. No funcionamento, aqui eu coloquei uma fonte, tá, de tensão contínua, porque as bobinas do relé elas são alimentadas somente com tensão contínua. Então eu coloquei aqui com uma chave aberta, ou seja, eu não liguei ainda essa fonte na bobina, não está conectado. Então a bobina está sem receber corrente elétrica, está sem tensão aplicado a ela. Então o funcionamento ele é esse, ó. Sem energizarmos a bobina, o pino NF, que é o normalmente fechado, está em contato com o comum. É o que a gente percebeu, ó. O NF está em contato com o comum. Então, o pino NA, que é o normalmente aberto, está aberto em relação ao comum. Então, isso a gente já tinha detectado anteriormente. Então, o funcionamento é esse. Sem energizar a bobina, o NF está ligado no comum e o NA não está ligado no comum. Por que o NF está ligado no comum? Porque normalmente fechado com o comum. Por que o normalmente aberto não está ligado no comum? Porque normalmente ele é aberto em relação ao comum. Então, só para a gente identificar aí o nome à pessoa. E aí, outra forma que nós podemos ter é quando nós fechamos essa chave, ou seja, nós energizamos as bobinas do relé, né? As bobinas, o B1 e o B2. Aliás, a bobina do relé, perdão. E aí, nessa bobina do relé, tem o B1 e B2, vai circular uma corrente. Tá? Essa corrente nós vamos chamar aqui de I-bob. I de corrente, bob de bobina. Tá? Então, vai circular uma corrente pelo relé, pela bobina do relé. E aí o que vai acontecer? Você percebeu que mudou a posição da chave aqui. O comum ele não está mais ligado no normalmente fechado. Ele passou a estar ligado no normalmente aberto. Então, ao energizarmos a bobina, o pino comum C deixa de fazer contato com o pino NF, que é o normalmente fechado, e passa a fazer contato com o pino NA, que é o normalmente aberto. Então eu tenho, na verdade, uma mudança de chaveamento. O comum, sem energizar a bobina do relé, o comum está ligado normalmente fechado. Quando eu energizo as bobinas do relé, aplico uma tensão na bobina do relé, o comum que estava ligado no normalmente fechado, ele sai daquela posição e vai para a posição do normalmente aberto. Isso somente quando nós
energizamos a bobina do relé. Bem, e é nesse momento, né, na troca de um contato para outro, nós vamos ouvir um TEC, né, que é o relé atracando. É quando nós dizemos que o relé está atracando, né? Você pode nunca ter visto um relé, mas você já ouviu um relé, né? Quando você, por exemplo, ouve o barulho de uma seta de carro, né? Aquele tec, tec, tec que aparece, é o relé atracando e desatracando. Então, nessa mudança do comum para o normalmente fechado para o normalmente aberto, ou do normalmente aberto para o normalmente fechado, existe um barulho, né, que é o relé atracando. Tá? Bem, e aí, então, olha, funcionaria mais ou menos dessa forma. Né? Aqui sem energizar, o comum está ligado no normalmente fechado. Quando eu fecho essa chave, circula uma corrente, ele muda do comum para o normalmente aberto. Então, sem energizar, energizando, e é aqui que você escuta o TEC do relé. Tá? E circula, né? Circula a corrente pela bobina. Então, como que você vai justamente fazer com que essa chapa, né? Esse contato do comum saia do normalmente fechado para o normalmente aberto? A corrente que vai circular pela bobina do relé, ela vai criar um campo magnético que vai atrair, então, esse contato de comum, né? Ele vai deixar de estar em contato com o normalmente fechado para o contato normalmente aberto. Isso é mais fácil, né, de explicar através de um vídeo. Tá? Vou mostrar esse vídeo para vocês. Olha. Então aqui, antes da gente rodar essa animação, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha, esse terminal aqui é o terminal de NF, esse terminal é o terminal de comum e esse terminal é o NA. Então perceba que naturalmente, sem energizar a bobina, e essa aqui é a bobina do relé. Né? Aqui eu tenho uma haste que a gente vai ver que ela vai ser extremamente importante aí nessa história. Então perceba que esse pino de NF, ele já está encostado no pino de comum sem eu fazer nada, né? Com o relé na mão, sem energizar, o NF já está encostado, já está em contato com o comum, enquanto que o comum não está ligado no NA. Tá? Então aí a gente vai agora nessa animação, ó, então NF em contato com o comum, olha, energizou, ele vai atrair esse metal, isso aqui virou um grande ímã, e aí ele vai meio que empurrar o comum para o NA. Aqui não estou mais energizando, energizei, ele empurrou. Então, olha, a hora que energizei, ele encosta o contato do comum para o NA. Tá? Então, dessa forma, é que o comum vai encostar no NA. E quando que o comum encosta no NA? Somente quando eu energizo essa bobina. Energizando essa bobina, ele vai criar um campo magnético que vai atrair aqui esse L, né? E aí, atraindo esse L, ele empurra o comum lá para o lado do NA, desencostando, né, do normalmente fechado. Tá? Então, esse aí é a forma aí que ao energizar a bobina, eu faço com que eu tenha uma alteração na mudança, né, do estado do comum. Em vez de estar em contato com o NF, vai estar em contato com o NA. Essa animação ela é muito interessante, tá? Ela é muito interessante porque realmente ela mostra, né, o que acontece com o relé lá dentro. Então tá aqui os 5 terminais do relé. Quando você vê lá os 5 terminais, são esses terminaizinhos aqui. Isso é o que acontece dentro dele, né? Por isso que eu comentei que ele é um componente talvez mais mecânico do que eletrônico, né? Porque essa mecânica de empurrar, né, é verdade que criada por um campo eletromagnético, tá? Que ele é um componente eletromecânico, isso sem dúvida, as duas coisas envolvem. Mas ele tem muito de mecânica nessa história, tá? E às vezes quando um relé cola o contato, né, é justamente quando essa parte aqui se funde com essa, né? E aí você tem lá, o pessoal fala que o relé
colou contato. E tem gente que até bate em cima do relé, né, para ele desgrudar, né, e aí às vezes resolve, né, não é a maneira mais apropriada, mas muitas vezes quebra um galho ali para você colocar algo para funcionar na hora, porque você bate e aí ele desgruda. Tá? Isso aqui com o tempo ele acaba grudando, né, e aí é onde o relé não tem mais a sua função. Os defeitos no relé pode ser um contato colar no outro, né? Ou também pode ser na própria bobina, né? Um desses caras aqui, ou por uma corrente mais alta, uma tensão aplicada mais alta do que a capacidade da bobina, acaba circulando uma corrente mais alta e aí acaba danificando o fio esmaltado, né? O esmalte do fio, e acaba fechando o contato aqui, ele acaba rompendo esse fiozinho, e aí ele vai interromper aí a passagem de corrente pela bobina e ele não vai funcionar, tá? Então tá aí, esse é o nosso relé visto por dentro, né? Fazendo um raio-x do nosso relézinho. Então, a função do relé, ela vai ser, né, falando da função dele, vai ser de acionar circuitos com alta tensão ou alta corrente a partir de um circuito de baixa tensão ou corrente. Então a ideia do relé é que, por exemplo, com 6 volts você consegue fazer com que circule uma corrente pela bobina. Essa corrente vai empurrar o contato do normalmente fechado para o normalmente aberto, e ali ele pode ligar, por exemplo, uma lâmpada no 220. Então, com uma pequena tensão contínua, eu consigo acionar uma grande tensão alternada, né? E também com uma pequena tensão, uma pequena corrente, eu consigo também acionar uma grande corrente, tá? Eu queria também falar da desvantagem do relé, né? O relé também possui ele tem a sua vantagem, mas ele também tem a sua desvantagem. A desvantagem do relé é que ele nem sempre é um componente rápido, tá? Essa parte mecânica dele empurrar, dele encostar e desencostar, isso não é rápido, tá? Então, se você precisa aí que ele atraque e desatraque muito rapidamente, dependendo da frequência que você quer isso, ele não vai funcionar. E uma outra desvantagem que ele tem é que essa corrente que ele precisa ali para atracar o relé, né, para a bobina, ela é uma corrente baixa em relação a cargas muito maiores, mas ela já é uma determinada corrente que chega a incomodar. A gente vai ver isso quando nós estivermos estudando a corrente da bobina. Então, assim, ela é uma corrente baixa, mas nem tanto, tá? Por exemplo, os circuitos integrados não conseguem fornecer corrente direto para o relé. Legal? Bem, vamos falar dos parâmetros do relé. Então, um dos parâmetros importantes que nós temos é a tensão da bobina. Nós vamos chamar aí de VBOB, tensão da bobina. Então está aqui o nosso relézinho, é a tensão que eu vou usar para energizar a bobina do relé, para que esse cara saia do normalmente fechado e vá para o normalmente aberto. Então ela é a tensão contínua que devemos alimentar o relé para que ele atraque. Tá? Então quando dizemos que um relé é de 6 volts, tá? Isso significa que nós devemos alimentar as suas bobinas com 6 volts para que ele atraque. Tá? E você lembrou, né, que a relé atracar é justamente mudar do normalmente fechado para o normalmente aberto. Legal? Bem, então aqui, né, esse valor dessa bobina, né, ele vai ser, tem que ser o valor aí do nosso VBOB, né, o valor para fazer o relé atracar. Então aqui, olha, um exemplo de um relé de 6 volts, né? A gente vê aqui, ó, coil é bobina em inglês. Então tá aqui 6VDC, quer dizer que ela tem que ser alimentada com 6 volts de tensão contínua, tá? Então aqui ele já, eu sei que esse relé ele é de 6 volts. Esses 10A e esses 125 VAC, a gente já vai ver o que eles significam. Bem, outro parâmetro importante é a resistência da bobina, tá? Apesar de um fio enrolado, né, ela possui uma resistência.
Então, ao colocarmos o multímetro na escala de resistência, podemos medir a resistência da bobina, que pode variar aí de 100 ohms a 1,6 quiloohms. Então, se eu medir aqui entre o B1 e o B2 com o multímetro na escala de ohms, eu vou encontrar uma resistência entre o B1 e o B2. Tá? Essa resistência ela vai aí girar em torno de 100 a 1,6 quiloohms. Outro parâmetro importante do relé é a corrente da bobina, o nosso Ibob. E essa corrente da bobina ela é o valor da corrente que circula pela bobina. Então ele pode ser calculado pela fórmula, né? Resistência da bobina é tensão da bobina dividido pela corrente da bobina. Então, se nós aqui, na hora de medir essa corrente da bobina, né, ela vai ser justamente essa tensão que a gente está aplicando, dividido pela essa resistência que a bobina forma. Tá? Essa corrente ela vai variar aí entre 30, 50 mA a 120 mA. Tá? Então, percebam que apesar de ser uma corrente mais baixa, né, do que 1 ampere, 2 amperes que a gente pode ter na nossa carga, ainda é uma corrente alta, né, principalmente se nós fôssemos pensar em acionar esse relé a partir de um circuito integrado. Então, o ruim do relé, uma das coisas ruins, é que eu não consigo acionar um relé diretamente de um circuito de controle, né, que nós estudamos na aula passada e vimos na revisão. Então, os controladores, né, que nós temos lá, placa de Arduino, microcontrolador, porta lógica, esses elementos de controle, eles não têm corrente para acionar o relé diretamente. Mas aí a gente vai ver na próxima aula uma solução melhor para isso. Então essa corrente, né, que vai circular aqui, ela vai variar entre 30 e 120 mA, depende da tensão do relé, né? E essa corrente ela é alta mesmo, porque essa resistência é baixa, né? Porque é um fio enrolado, então não tem jeito, aí não tem como fazer milagre, tá? Então, e o quarto item que nós vamos ver é a tensão máxima de saída, né? O nosso Vout máximo. Então é onde a gente vai colocar a nossa carga, tá? É a nossa na saída. Então ela é a máxima tensão que pode ser aplicado na saída do relé, tá? Então ela pode ser contínua ou alternada, e quando você encontra o valor como alternado, considere como um valor de tensão eficaz, como nós vimos lá no transformador, tudo que nós vimos em termos de tensão alternada é tensão eficaz. E os valores eles podem variar aí de 120 volts a 600 volts, tá? Para os relés menores. Mas existe aí relé de 1000 volts, aí são relés maiores. Então aqui, pessoal, isso é interessante, essa imagem aqui que nós temos, né? Onde aqui eu coloquei uma carga, né? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem maior aqui. Depois não tenho, mas aqui, depois a gente vê ela num tamanho ampliado, mas aqui eu tenho uma carga, né? Coloquei aqui um retângulo representando uma carga, e aí eu quero alimentar essa minha carga com 220, então dá para alimentar essa carga com 220. E só antecipando um pouco, né? Como que é a ideia dele? A ideia é o seguinte: eu aplico 220, por exemplo, com uma fase no comum, né? A outra fase na carga, ligo a minha carga no normalmente aberto, e aí a minha carga não está alimentada. Mas quando circular uma corrente pela bobina, o que vai acontecer? Do comum ele vai para o normalmente aberto, né? Então, como ele vai sair do normalmente fechado para o normalmente aberto, você vai escutar um tec e aí ele vai fechar justamente essa chave, né? Onde aí você vai ter essa percepção de que a sua carga foi alimentada. Então ele vai fazer esse fechamento aqui, então você vai ter lá esses 220, né, em cima da nossa carga. Não importa se essa carga vai ser um motor, se ela vai ser uma lâmpada, se ela vai ser um pistão, tá?
você vai fechar quando você tiver a bobina energizada. E já aproveitando e falando de outra vantagem do relé, é que essa parte aqui da bobina, ela não tem ligação elétrica com essa parte dos contatos. Então aqui onde está a sua tensão mais alta, ela não vai estar ligado com essa parte onde você tem a tensão mais baixa. Então eletricamente eles são isolados, tá? Isso é muito bom, você ter isolado essas duas partes. Bem, seguindo então o nosso exemplo, olha, aqui a gente vê essa tensão de saída, no caso desse relézinho, a nossa tensão de saída é de 125 VAC, tá? Volts em tensão alternada, que na verdade aqui nós temos uma tensão eficaz. Então esse relé do exemplo é um relézinho que você pode colocar na saída até 125 volts de tensão alternada, mas pode ser contínua também, porque a gente está tratando de tensão eficaz. Então ele trabalha tanto com tensão alternada quanto tensão contínua, tá? Voltando então os parâmetros do relé, né? A corrente máxima de saída dele, o Vout máximo, também é a boa notícia do relé, né? Ela é a máxima tensão que o relé suporta na saída. Então quando você fechar essa chave, né? Imaginando aqui que nós alimentamos essa bobina, e com essa bobina alimentada, né? Eu vou ter então, ele vai atracar, ele saiu do normalmente fechado, né? Saiu dessa parte aqui para o normalmente aberto, então ele atracou, fechou aqui o circuito e eu tenho uma corrente circulando. Quando eu falo de Vout, é essa corrente aqui. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Vout dos relés são altos, tá? Então, por exemplo, nesse relézinho que nós estávamos vendo, olha, desse relé o Vout dele é de 10 A. E aí você tem relés pequenos, né, que tem Vout de 15 A, 20 A, 25 A, tá? E aí isso significa que você pode tranquilamente colocar uma carga que consuma uma corrente mais alta que o relé vai dar conta. Então, a corrente e tensão na saída não são problemas, tá? Então, essa é a grande vantagem, quando você precisa que uma pequena tensão de 6 volts com uma pequena corrente de 50 mA acione, por exemplo, um motor com 220 volts AC que vai puxar uma corrente de 10 A, o relé consegue fazer isso, tá? Então, tá aí o nosso relézinho com uma corrente de saída de 10 amperes. Bom, na compra do relé, você se preocupa justamente com a tensão da bobina, né? Que você vai ter que energizar a bobina para ele atracar. Você se preocupa com a tensão máxima da saída, né? E também com a corrente máxima da saída. Então, esses três parâmetros que nós vimos são os mais importantes. Então, a gente não se preocupa muito com a resistência da bobina, né? A gente se preocupa mais então com ou nem com a corrente da bobina, porque a tensão da bobina ela já vai dizer para você qual que é a tensão que você tem que colocar ali para que esse relé, né, funcione. Então, a partir do momento que o fabricante fala para você, olha, esse relé é de 6 volts, se você colocar 6 volts já vai circular pela bobina a corrente que ele vai precisar. Então a gente não se preocupa nem com a corrente da bobina e nem com a resistência da bobina na hora de comprar o relé, e sim com a tensão da bobina, e aí na saída a gente se preocupa com a tensão máxima, né, de trabalho na saída do relé e a corrente máxima na saída do relé. E aí vamos então ver aí um exemplo de aplicação do nosso relé, tá? Então aqui eu coloquei uma fonte, tenho aqui um interruptor, tenho aqui um relé, e tenho aqui um determinado circuitinho, AC, né, 220 ou 127, e uma lâmpada, né, que deve ser alimentada, no caso aqui, com 220 nessa tomada. Aqui eu teria uma tomadinha. Bem, aqui então eu vou fazer a ligação da bobina do relé. Então vou pegar essa parte aqui e vou ligar aqui, ó, na bobina, né, e vou pegar aqui essa chave e vou ligar no nosso B1. Então, o que vai acontecer aqui? Cada vez que eu aperto essa chave, né, cada vez que eu apertar, essa bobina vai circular uma corrente por ela, né, e aí vai gerar um campo magnético que vai fazer esse relé atracar. E aqui, como que eu vou fazer para que eu possa acender essa lâmpada, então, a partir
de apertar essa chavinha aqui, né? Essa chave push button. Eu posso vir aqui com a minha fase, né? Ou uma das fases, né? Se for 220 são duas fases. Eu ligo ela, por exemplo, no comum, né? Liguei no comum. O normalmente aberto, eu vou ligar ela aqui nesse lado da lâmpada, né? E o outro lado da lâmpada eu vou ligar no neutro, ou no caso do 220, seria então uma outra fase, tá? Então, se for 220, aqui eu tenho uma segunda fase, tá? Bom, e aí eu fiz essa ligação. E o que acontece então quando eu apertar, né, esse push button, né, essa chavinha que eu tenho aqui? Quando eu aperto esse push button, ele vai mudar de estado, e aí o que vai acontecer com essa lâmpada? Vai acender, tá? Então por quê? Porque eu apertei, circulou corrente pela bobina, né? Então, sem apertar, né, não tem corrente, não tem lâmpada acesa, mas porque aqui tá o comum está ligado no normalmente fechado. A hora que eu apertar essa chave, né, para que vai circular corrente por aqui, e aí ele vai atracar o relé, ligando então o comum, né, no normalmente aberto. É justamente o contatinho que faltava aqui para que essa lâmpada, para que o circuito aqui fechasse, né? Onde eu tenho uma fase ligada na lâmpada e a outra fase também ligada na lâmpada. Olha só que legal então que a gente tem uma aplicação aí do relé, tá? Um outro caso que a gente pode ter, né, a gente pode também fazer, é pegar aqui, por exemplo, uma dessas fases, né? Então aqui eu teria uma outra fase. Eu pegar uma dessas fases, posso colocar aqui no normalmente fechado, né? E colocar aqui o comum, né, na lâmpada, né? Pegar esse outro lado da lâmpada, ligar aqui nessa outra fase, se for 220, ou neutro se for 127. Aqui eu vou fazer a mesma ligação da chavinha, né? Tenho aqui a ligação da chavinha na nossa fonte, olha. E aí eu tenho justamente, à medida que aí o que vai acontecer, né? Sem apertar a chave, né? Eu tenho o meu comum ligado normalmente fechado, né? O que acontece se eu não apertar essa chave? Se eu não apertar essa chave, a lâmpada vai ficar acesa. Tá? A lâmpada está acesa sem apertar a chave. Quando eu apertar essa chave, né, então fechando aqui esse contato, porque eu apertei a chave, vai circular uma corrente pela bobina do relé. Circulou uma corrente pela bobina do relé, ele vai atracar, ou seja, o comum deixa do contato com o normalmente fechado e passa a um contato com o normalmente aberto. E aí a lâmpada apaga. Então aqui a gente fez uma outra forma, né? Onde você apaga a lâmpada quando você aperta a chave. Se você não aperta a chave, a lâmpada fica acesa, né? Diferente do exemplo anterior, tá? E uma outra forma que nós temos, né, de uso do relé, tá? Para a gente aprofundar aí no como funciona o relé, é a ponte H, tá? Antes da gente falar da ponte H, né, que envolve motor, reversão de motor, só falando um pouquinho sobre os motores, um funcionamento do motor de tensão contínua, tá? Quando eu ligo aqui o motor dessa forma, tá? Eu ligo o positivo desse lado e o negativo desse lado, esse motor ele vai girar num sentido, tá? Se eu inverter a polaridade, né, ligar o negativo desse lado e o positivo desse lado, né? Então eu tenho aqui as polaridades trocadas, né? O que vai acontecer com esse motor? Ele vai girar em outro sentido. Então, no caso aqui, esse motor ele poderia girar nesse sentido, né? E esse motor giraria num outro sentido, no sentido contrário. Então um giraria no sentido horário e o outro giraria no sentido anti-horário. Eu falo isso então para você entender, né, que para que eu possa trocar, né, a polaridade quando eu troco a polaridade da tensão em cima do motor de tensão contínua, eu estou mudando o sentido com que esse motor vai girar. Legal? Então, para fazer a nossa ponte H, nós vamos precisar
aqui de 2 relés, né? E um motor, né? Mais 2 chavinhas push bottom, aquela chavinha que ela tem uma molinha, você aperta e ela volta, né? Ela só vai fechar contato enquanto você estiver segurando nela, tá? Então uma chave aqui e outra chave aqui. Qual que é o objetivo da ponte H? A ponte H ela é um circuito, né? Que tem o objetivo de você acoplar um motor, né? 2 relés e duas chaves push bottom, né? E aí você aperta uma chave, o motor vai girar num sentido. Você aperta a outra chave e o motor gira em outro sentido. Isso funciona, por exemplo, se você tem um carrinho de controle, né, de controle remoto. Você aperta um botão, ele vai para frente. Aperta outro botão, ele vem para trás. O portão é um portão eletrônico, né? Você aperta um botão, ele abre. Você aperta outro botão, ele fecha. Tá? Então, os circuitos que trabalham com esse esquema são os circuitos que utilizam ponte H. Então, aqui a gente, nesse caso, a gente vai pegar aqui o comum dos 2 relés e vamos ligar ele ao motor, né? Então, cada um a gente vai ligar aqui em um lado do motor. Então, um lado do motor, agora a gente vai ligar o outro lado do motor, tá? Tá aqui o comum. Aqui o normalmente fechado, a gente vai ligar no VCC, né, num positivo, tá? Vou imaginar que esse motor seja de 12 volts, eu vou colocar aqui 12 volts. O normalmente aberto, né, nós vamos colocar aqui no GND. Aliás, eu vou só trocar aqui. Eu vou colocar essa parte aqui, em vez de ligar o nosso VCC em cima, eu vou ligar embaixo. Dá certo também ligando em cima, mas por conta do espaço aqui ficaria melhor. Então aqui a gente conecta o GND, né, nessa parte de cima aqui. E aqui a gente conecta então no VCC. Tá? Então aqui vamos colocar, por exemplo, 12 volts o nosso motorzinho. Tá? Então, vou colocar aqui 12 volts de VCC. Aqui no normalmente fechado eu faço igual. O importante é fazer igual. Não importa se o normalmente fechado vai no GND e o normalmente aberto vai no VCC. Ou se você trocar não tem problema. O importante é que eles fiquem iguais. Então, normalmente fechado você coloca no GND, né? E o normalmente aberto a gente conecta então no VCC. Então tá aqui, eu vou ligar nos 12 volts, né? Partindo do princípio então que esse motor ele precisa de 12 volts para funcionar. E aqui nós vamos ligar então um lado da chave no VCC, o outro lado da chave na bobina, né? Em um lado da bobina. Aqui eu vou juntar os dois lados da bobina, um de cada relé, né? Eu vou ligar aqui no negativo. E vou pegar aqui esse B2, também vou conectar a chave e vou ligar no positivo. Bom, tá pronto aqui a nossa ligação. Então qual que é a ideia aqui, né? Quando você apertar essa chave, né? Se eu apertar a chave dessa bobina, que está ligado nessa bobina, esse relé vai atracar, né? Se eu apertar essa chave dessa outra bobina, né? Esse outro relé quem vai atracar. Então, primeiro eu vou apertar essa chave aqui, né? Eu vou apertar essa chave. Apertando essa chave vai circular uma corrente por aqui e aí esse relé vai atracar, né? Atracando esse relé, o que vai acontecer? Aliás, antes de atracar o relé, né? Sem atracar o relé, sem apertar nenhuma chave, eu tenho aqui 0 volts e 0 volts, né? Um lado aqui esse lado do motor está ligado através do comum e normalmente fechado no 0. Então eu tenho aqui 0 e outro lado também está conectado no terra, então eu tenho 0. 0 e 0, ou seja, o motor está parado porque eu não tenho alimentação. Bom, e aí como eu falei, né, apertando essa chave vai circular uma corrente por aqui. Circulou uma corrente, esse relé vai atracar. Esse relé atracando, o que acontece? Eu mandei 12 volts para cá, ou seja, eu deixei aqui positivo e aqui negativo, né, em cima do motor.
e aí o motor vai girar, né? O motor vai girar em um sentido, ele vai estar girando, sei lá, no sentido horário. A hora que eu tirei o dedo dessa chave aqui, ele vai voltar para o estado que ele estava, e aí ele volta para esse 0 volts, e o motor para. Se eu apertar a chave de baixo, né, agora eu vou apertar essa chave aqui, né, apertando essa chave, o que vai acontecer vai passar uma corrente por esse relé, né, por essa bobina, e aí é esse relé que vai atracar, né. Atracando, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter então o positivo, né, porque agora ele passou a ficar ligado nos 12 volts, né, então eu vou ter aqui positivo na parte de baixo, e a parte de cima vai continuar no negativo. Então perceba que nessa situação o motor vai girar num outro sentido diferente desse anterior, tá? E aí se eu tirar se eu desapertar, ele volta para o anterior, tá? Então nesse caso, se eu aperto a chave de cima, o motor gira para um lado. Se eu aperto o de baixo, o motor gira para o outro lado, né? Porque eu troquei justamente a polaridade. Aí tem aquele que se questiona, né, o que aconteceria se eu apertasse as duas chaves, né? Se eu apertasse tanto essa chave de cima, né, como a chave de baixo, então eu sei que essa chave de cima faz o motor ir para um lado. Essa chave de baixo faz o motor ir para o outro lado. Se eu apertar as duas ao mesmo tempo, o que será que acontece? Vamos ver juntos. Ó, apertei a de cima, atracou o relé, mantive ela pressionada, apertei a de baixo, atracou o relé também. Só que aqui o que acontece? Eu estou mandando 12 volts na parte de cima, né, e estou mandando 12 volts na parte de baixo. E se eu perguntar para você qual é a diferença de potencial que eu tenho sobre o motor, ou seja, qual é a tensão que eu tenho sobre o motor? Será que é 12 volts ou seria 12 menos 12? Porque se é diferença de potencial, então eu vou ter 0 volts. Então mesmo se eu apertar as duas chaves, o motor fica parado. Então realmente, apertei uma chave, ele vai para um lado, apertei outra chave, ele vai para o outro lado. Se eu não apertar nenhuma, o motor fica parado, e se eu apertar as duas, aí também o motor fica parado. Certo? Então essa aí seria um exemplo de aplicação do relé, né? No caso do controle de sentido do motor, que é a função aí da nossa ponte H. E eu gostaria agora de convidá-lo para fazer o exercício de validação da sua presença. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo ou também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!